Ele mandou uma pergunta interessante aqui. Ele falou o seguinte: ah, se uma IA comete um erro que causa danos, quem deve ser responsabilizado? O usuário. Desenvolvedor, o usuário ou a própria IA? O usuário. Usuário. Acho que é quase na verdade, isso é uma polêmica nova, né? Talvez teria uma corresponsabilidade. Talvez entre quem criou a IA, mas, assim, um peso muito grande é de quem usou. É de quem pediu para ela fazer aquilo ali para cometer aquele erro. E quem usou a informação que ela trouxe sem fazer nenhum senso crítico e levou para frente aquela verdade. Uhum. Entende? Porque no final, a IA sempre vai se eximir e falar, eu sou uma ferramenta, eu sou um carro aqui. Se o carro bateu, tem alguém dirigindo, o carro não vai andar sozinho. O carro autônomo, beleza? Enfim, não vamos ficar nessa discussão. Mas um carro convencional, o acidente que causa ali, na verdade, é o motorista que foi imprudente né? ou não soube dirigir direito, enfim, fez alguma caca, alguma coisa assim. É a mesma coisa, você falou o exemplo do Word lá, né? Exato. Tá em voga agora esse assunto, né? Do golpe. A minuta do golpe. Suponhamos que tenha tido mesmo a minuta do golpe. O Word não vai ser responsabilizado. A Microsoft, né? Que o cara entrou no Word e digitou lá a minuta do golpe, né? O Bill Gates vai falar assim, não tem nada a ver com isso, meu amigo. Nem vem, não. Cara, Então é um exemplo, né? Uma dúvida. A gente falou aqui, né, de várias IAs, né? Diferentes tipos, né? Diferentes, vamos dizer assim... Diferentes ferramentas. Existe alguma que trabalha em conjunto com a outra? Ou não há essa possibilidade? Tipo assim, existe um programa lá que tem duas IAs diferentes e que elas trabalham em conjunto. Tem. Por exemplo, o Julius, que eu volto... O Julius é fantástico. O Julius é uma plataforma, ela não entra nem como uma IA. Né, assim, até IA, na verdade, o que a gente quer dizer ali são as LLMs, como o ChatGPT, como o Gemini, etc. São os LLMs. É um termo que a gente vai aprender novo, como a gente aprendeu memória RAM, e bits e bytes, que era um termo mais de tecnologia e difundiu para o público convencional. Mas LLM vai ser um termo que a gente vai aprender. Large Language Model, um grande modelo de linguagem. O Julius, por exemplo, ele é agnóstico. Você consegue usar vários modelos de linguagem ali dentro. Então, eu quero fazer uma análise preditiva de vendas. O ChatGPT não é tão bom para fazer isso, mas o Claude da Anthropic é. Então, eu vou lá no negócio, tiro o ChatGPT, coloco o Claude. Então, eu estou usando esse modelo para me responder. Talvez isso seja o que você perguntou, que você consegue, numa plataforma, usar ou o ChatGPT, ou outros modelos do ChatGPT, ou o Gemini, ou o Claude. Você consegue fazer por ele. Não sei se era exatamente isso, mas... Na verdade, eu tinha pensado em... duas IAs pensando em conjunto para executar uma tarefa. Duas IAs, mas aí você fala de modelos diferentes. Dá para fazer. E isso aí, na verdade, já tem muita gente fazendo, na verdade, que é o lance de multi-agentes. Porque aí você pode... Cada IA vai ser um agente. Você dá uma personalidade para ele. Tem uma empresa, inclusive, de um brasileiro chamada Creo AI. E aí você consegue criar a sua turma. Se você quer criar uma turma de uma equipe de vendas, você pode criar um agente que é o SDR. Aí você explica para ele o que o SDR faz. Depois você cria um outro que vai ser um cara que vai abrir a venda, outro cara que vai fazer não sei o quê, outro cara que vai fechar a venda, outro cara que vai ser gerente. Você explica tudo para eles. E aí depois você dá eu quero vender para a Fortrands. E aí vem lá o SDR, analisa aquilo ali e faz a tarefa dele. Passa para frente. Vem um outro, analisa e vai passando. E você consegue fazer, talvez seja isso. Né? Você cria multi-agentes. Tem várias iniciativas. Tem uma legal que saiu agora da Microsoft, que é open source, que você consegue criar de fato, assim, sei lá, várias personas. E aí você pode dar personalidade para elas e dar instruções para elas de comportamento. E depois você joga uma tarefa lá e elas vão discutir, fazer uma mesa redonda. Cada um vai dar um pitaco e te entregar uma resposta depois. Cada um vai dar No ChatGPT você consegue fazer algo parecido. Dentro do ChatGPT tem um negócio chamado GPTs. E aí você consegue dar uma tarefa específica no GPT. Então, um exemplo. Eu na Ascendeiro. Eu faço uma reunião contigo e aí você me faz uma demanda. Eu quero fazer uma automação para IA, não sei o que lá. Primeiro que eu já coloco um note taker ali, que é o Woodpecker, para ouvir toda a conversa e depois me trazer um relatório detalhado do que a gente conversou. Não confio na minha memória, né? Aí eu pego isso aí e jogo no ChatGPT. Eu criei um GPT que ele monta propostas. Então eu expliquei para ele todos os escopos de proposta, como que tem que ser a proposta, valores, tempos e etc. Se eu pego esse resumo da reunião e coloco lá para esse GPT, ele já vai transformar aquilo numa proposta.
E aí depois eu tiro ele da conversa e chamo outro GPT para fazer uma revisão ortográfica. Eu posso chamar outro agente para dar uma olhada naquilo e falar o que você acha disso. Você chama, você põe põe o nome do GPT e você tem vários. Você consegue criar vários agentes. É muito doido. A galera tem que começar a perceber isso mesmo. No ChatGPT mesmo, mesmo no gratuito, você já consegue usar vários GPTs. Então, sei lá, você tem que criar uma estratégia de marketing. Você vai lá e conversa com o ChatGPT sobre a estratégia. Ok, tá arrumada a estratégia? Você chama algum GPT que é um cara que é um copywriter. Então, você dá um @copywriter, fala assim, agora cria copy para isso. Ele vai pegar o contexto anterior e aí vem um GPT com uma instrução específica. A única instrução dele é pegar aquele texto e criar uma semana de postagens para o Instagram. Nada mais do que aquilo. Você não precisa falar mais nada para ele. Só faz o que você tem que fazer. Ele já sabe o que tem que fazer. Entende? Então, tem muita gente que já está fazendo isso, criando vários agentes, sabe? Marketing. Você cria um monte de persona. Um cliente tem tal perfil psicogeográfico. Tem outro que tem outro perfil psicogeográfico. Tem outro que tem outro perfil psicogeográfico. E aí você põe eles para conversar sobre aquele assunto. Eu quero lançar um produto. O que você acha? Não sei quem. Eu acho porque não sei o quê. Eu tenho medo disso, tenho medo daquilo. Aí sai o ruim é que você pode chamar um de cada vez só. Não dá pra colocar pra uma discussão aberta. Aí depois você tira um da conversa e chama o outro. Você só coloca um @ mesmo no ChatGPT. Ele vai chamar esse outro agente. E aí você pede pra dar pitaco. Ele vai dar o pitaco baseado na instrução dele. Cara, é muito doido esse negócio. Isso é muito interessante. Esse Read AI é mó cagueta, cara. Porque ele entra na reunião, aí ele vê tudo que foi falado ali e ele manda o resumo, né? Sim. Já aconteceu, tipo... Porque você entra na reunião, aí você às vezes brinca... Um feeling wordzinho, Aí um dia, participei da reunião, aí chegou o e-mail depois, né? Fulano de tal iniciou a reunião tirando onda com a cara de fulano de tal. Aí você, vocês fizeram a reunião brincando. Pô, não então, é assim, né? E tem uns, por exemplo, eu uso há muito tempo, desde maio do ano passado, umas 400 reuniões gravadas. Todas as reuniões que eu faço online, eu faço muito mais coisas online do que presencial. Eu coloco esse Woodpecker. Ele entra na reunião. Eu acho ele mais ponderado. Porque essas conversinhas de começo de reunião, e aí, como é que tá sua mãe, como é que tá não sei o que, ele ignora. Ele vai direto no que é interessante de assunto ali e ele faz tudo. Esse é legal, que tem vários. Tem esse Read, tem o Woodpecker, tem o Fireflies, tem vários e vários e vários. Tem Other AI, tem várias ferramentas. E vão ter várias ferramentas. Cada vez mais, né? E muitas delas vão morrer também, assim, rapidão. Sim. Rapidão. O próprio ChatGPT desconstrói um monte de... agora o ChatGPT colocou uma ferramenta chamada Canva. Não o Canva que a gente está acostumado a fazer imagens e coisas gráficas. Mas o Canva é o conceito, na verdade, de um espaço em branco para você escrever coisas. O Canva vem disso, antes de virar aplicativo, o termo Canva. Então, agora, tinha um monte de ferramenta que tinham lançado que era para te ajudar a escrever coisas. Você jogava um texto, ele melhorava, aumentava, diminuía. Igual você falou, de expandir, não sei o que. No ChatGPT não tinha isso. Agora tem. Você coloca um texto seu lá, aparece do lado uma ferramentinha que você... Cara, você clica e põe... Plá, 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 expandir texto. Plá, 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 diminuir o texto. Por graduação. Pegar aquilo ali e colocar para aumentar o nível de intelectualidade do texto. Tipo assim, para um superior, para não sei o que, para um nível tal, para um nível tal. Ou baixar para o nível médio, para o nível fundamental, para o nível não sei o quê, para o nível infantil. Só com, sabe, clicando em botões, sem precisar escrever também. E aí ele já desconstruiu um monte de negócio que já tinha criado a partir de IA para isso. Então, o Schumpeter da destruição criativa, dá para ouvir negócios nascendo e negócios morrendo o tempo inteiro. Tem desculpa te cortar. Tranquilo. Tem uma ferramenta também que eu comecei a utilizar, que ela é bastante interessante para quem faz muito treinamento, né? Que é a Napkin. Você vai lá, Napkin é fantástico. Você coloca o texto, ele analisa o texto e ele cria uma imagem com base naquilo que você escreveu. É legal. Para quem faz a apresentação, isso aí é uma mão na roda, cara. Saiu uma agora que até é tão legal quanto o Napkin, chama Infography. PHY no final. E a mesma coisa, você manda lá um PDF bem complexo e ele cria um infográfico. Um infográfico. Com texto, com imagem, com dizente, não sei o que, aquela tripinha que a gente usa de infográfico. Tudo perfeito, bonitão. Sabe, eu achei muito bacana isso aí. Porque o Napkin é muito legal. Eu faço muito, né? Apresentação, treinamento e tal. Pra equipe, pra pessoa de fora. E eu tinha dificuldade, confesso, de criar imagem com base naquilo que eu queria ensinar. O texto era fácil fazer, né? Você tem a base técnica, você escreve, mas você não consegue criar imagem, dependendo. Eu não conseguia. Ou um esquema, isso, né? Exatamente. Um esquema pra mostrar aquilo ali. E agora, ele não. Até quem me mostrou foi o meu gerente, né?
Você coloca lá o texto, cara, ele cria e totalmente coerente, né? E Sim. bem resumido e explica para você entender. Se precisar criar um mapa mental, ele cria, etc. O Figma faz um negócio interessante para fluxos, organogramas e fluxogramas. Você manda, ele tem um IA no Figma, que é uma ferramenta gratuita também. Você manda para ele, crie um fluxograma de vendas ou um organograma, não, fluxograma na verdade, é um fluxograma de vendas, com os passos assim, assado. Ele vai, cara, você vê, ele cria lá as caixinhas, as dependências e faz o negócio perfeito. Tô só anotando aqui. Cara, o Figma é fantástico. Eu nem sabia que o Figma tinha O Figma faz tempo isso. que eu não uso ele. O Figma faz isso. E é muito legal, então. é muito legal. A IA do Figma tá muito avançada. Que massa. Tá muito avançada. Até aproveitando, né? Fora as que nós já comentamos aqui, né? O Julius, o Napkin, agora essa IA dentro do Figma aí. Quais outras ferramentas aí de IA que você recomendaria? Cara, que são pouco conhecidas. Pra que específico? Porque a vantagem é essa. Eu já virei o cara todos os dias. Se eu abrir o WhatsApp agora, tem umas 5 ou 6 mensagens de alguém perguntando qual é a ferramenta pra fazer tal coisa. Além do grupo, que tem lá um monte de gente perguntando. Pode ser alguma pra entretenimento, pode ser alguma pra trabalho administrativo, pra TI, enfim. Cara, entretenimento, assim. A galera não se entretém muito com IA, mas o Suno, por exemplo, pra criar músicas, é fantástico. O Suno AI. É muito bom. Para criar imagens, eu sempre falo pra galera, cara, usa o Ideogram, que é o Ideogram AI. Tipo, ele é mais... hoje, é a mais avançada, porque uma coisa que a gente sempre sofreu na IA é escrever textos, né? O ChatGPT faz a imagem bem porcamente. O DALL-E 3 é muito ruim. Você tem lá o Midjourney, que ele agora tá facilitando, mas ele era complexíssimo de usar. Porque você usava dentro do Discord. E aí você não fazia não era tão... Cria uma imagem de uma mesa com tantos copos. Não, você tinha que colocar códigos sobre distância focal, a câmera, a abertura da lente, o negócio. Tanto que criou-se até uma profissão nova chamada promptographer, que é o cara que faz a imagem em cima de um prompt. Sim. E aí eu tenho o Ideogram, que é uma ferramenta que resolve tudo, assim, você manda um texto convencional, cara, nos treinamentos eu mostro isso pra galera, a galera manda no grupo, hoje mesmo já mandaram um monte de grupo, criar logomarca assim, quero uma logomarca da empresa Shure, ou, sabe, com escrito Shure, e eu quero que seja letra caixa num fundo, sabe, com metalizado, com sombra vindo de lá, vindo de cá, com fundo de madeira clara. Cara, é incrível. E ele escreve a palavra perfeitinha, com acento, com tudo. Se coloca entre aspas duplas, fica perfeito. Mas vetorizado não faz, né? Não chega a ser vetorizado, mas você pode chegar perto disso. Aí você manda depois para um outro para vetorizar. É leigo, né? Não sabe disso. Não, ele criou um JPEG. Eu resolvi um caso. Criou um JPEG. Que uma pessoa criou um logo lá, né? Assim, todo com viking, não sei o que e tal. Aí chegou no conhecido meu que trabalha com essas coisas, né? Falou assim, ó... eu quero que você redesenhe pra mim isso daqui. Aí o cara acabou tanto, né? Falou assim, não, tá caro. Peraí, você fez um desenho aí. E não é simples assim, né? Tudo bem que você fez, foi legal, bacana, tudo, mas pra fazer o vetor, vou ter que desenhar. Tem que redesenhar todo ele, você tem que redesenhar todo ele. Então não, o pessoal não tem noção, né, disso daí. Vetor não faz ainda. Vetor não faz ainda. Por enquanto, né? Então, o ainda. Eu sempre falo ainda no final, porque tem muito. Mas, por exemplo, eu gosto... tem uma que é muito legal, de produtividade, muito boa, chama Dola. Entra no site Heidola, heidola.com, Heidola. E esse cara é bom porque é o seguinte, você conecta na sua agenda do Google e ele vai ficar com a interface no seu WhatsApp. Então, você pode fazer desde mandar um áudio para ele e falar, cria um compromisso para mim no dia tal, na hora tal, assim, assim, assado. Você soltou, dá 2, 3 segundos, ele já volta lá com a agenda dentro do seu Google Agenda. Ou você pode perguntar assim, quais os próximos compromissos que eu tenho amanhã? Ele vai listar tudo no seu WhatsApp. Quando que eu tenho na minha agenda uma vaga durante os dias de semana de 5 horas, sem compromisso nenhum para eu dar um treinamento? Ele vai vasculhar na sua agenda e vai trazer no dia tal, no dia tal, no dia tal, você tem essa faixa aqui, essa faixa aqui, essa faixa aqui, essa faixa ali. Secretária virtual, né? Muito. Eu às vezes tenho preguiça de marcar, eu fico com medo de marcar compromisso e marcar 2 ao mesmo tempo, não sei o quê, eu tenho que tomar esse cuidado. Às vezes eu tô lá conversando contigo, igual acho que o convite, o negócio do podcast, eu acho que foi também pelo WhatsApp a conversa, quando já estava definido data, eu printei a tela e mandei pro Dola. Eu printei e encaminhei, ele leu o que estava escrito, contextualizou aquilo ali e já criou o compromisso direto na calendário. Eu acho isso mão na roda, porque agiliza a vida e você não fica saindo para outras coisas. Tá dentro do WhatsApp, o WhatsApp o tempo inteiro é o aplicativo que mais a gente usa, né? Isso aí eu vou usar. O Dola é muito bom, o Dola é muito bom. E aí junto com ele tem um do Dropbox,
que chama Reclaim AI. Reclaim.ai. Você dá acesso a ele à sua agenda e aí você conta algumas coisas. Assim, você trabalha com isso, mas você está focado no quê? Em relaxar mais ou saúde, não sei o quê. Ele vai pegar, por exemplo, vagas na sua agenda e não criar compromisso, mas te dar dicas, não só do beba água, mas, por exemplo, no meu caso, quando eu faço uma reunião online e eu marco uma reunião que vai ser online, automaticamente ele já coloca 15 minutos depois de descompressão e descanso antes de marcar e deixar o próximo... a próxima vaga para marcar alguma coisa. Eu uso muito aquele Z-Call, então se alguém quer marcar alguma coisa comigo, quando eu estou fazendo palestra, falando para cima e para baixo, não dá para ficar parando e dando tanta atenção, eu falo, cara, pega o link e já olha na minha agenda, que você vai ver a minha agenda e já marca o compromisso direto. Então, quando ele marca o compromisso, já vem esse reclaim em cima e já coloca 15 minutos antes do próximo compromisso, para eu ter um descanso. Se o compromisso tem um local físico, ele me coloca 1 hora antes e 1 hora depois, bloqueado na agenda, dizendo que eu vou ter um deslocamento para esse lugar. Ele já calcula mais ou menos do ponto onde eu tô. Esse reclaim é interessantíssimo. Ele vai... Aí, você tem um espaço muito grande de agenda, ele vai falando, cara, no meu caso, esse é o momento de você dar uma revisada nos seus e-mails, esse é o momento de você revisar não sei o quê, coisas da empresa e tal. Ele vai dando dicas. Só que aí, se você coloca uma tarefa oficial ali naquele lugar, naquele bloco, ele pega e rearranja aquilo para outro dia. Então, ele vai te ajudando a lembrar de coisas óbvias. É muito legal esse reclaim. Muito bom, cara. É tanta coisa, né? Que parece que todo dia a gente descobre uma ferramenta nova. Era só ChatGPT. É muita, nada, cara. É muita coisa. É muita coisa. Mas aproveitando,